humanamente além de tudo. Seja bem-vindo a Metacosmo, o seu canal para despertar e a expansão da consciência e o uso da inteligência natural. Meu nome é Fernando Avance e a reflexão de hoje é sobre o poder do humor na sua saúde. Que o Espírito Santo nos abençoe mais esta live. Bom, o tema de hoje é um tema para complementar aquilo que nós já estamos trabalhando essa semana. Nós estamos trabalhando o tema da saúde. A saúde é fundamental para a construção de um mundo bem melhor. E hoje nós iremos falar como que o poder do humor ele pode influenciar na qualidade da sua vida, pela sua saúde e pelo seu estilo de vida com um bem-estar. A medicina atual, ela fala muito da medicina integrada, ou seja, você precisa integrar 5 aspectos para você considerar uma pessoa com saúde. A primeira são os aspectos físicos, depois o emocional, o mental, o cultural e o espiritual. Há quase 2.500 anos atrás, lá pelos anos 450 a.C., até 390 a.C., uma grande pessoa, um grande filósofo, Hipócrates, diz que ele tinha uma amizade muito grande com Sócrates. Ele começou a estudar uma das partes mais importantes do ser humano, a saúde. Ele é considerado o pai da medicina. Hipócrates começou o seu estudo ao analisar uma pessoa que tinha epilepsia e ela estava vindo, e naquela época essa doença era considerada uma doença espiritual, que vinha das divindades e no entanto causava um certo mal para a pessoa. Hipócrates achou muito estranho, se é algo divino, como que pode causar mal para a pessoa? E aí Hipócrates começou a querer, através da sua filosofia, a separar a magia, a espiritualidade, a questão das religiões, da ciência. E com isso, ele começou a criar uma série de protocolos, estudar anatomia, fisiologia. Dizem que ele também viajou para a Índia e lá ele teve conhecimentos da Ayurveda para que pudesse começar a compor todo o seu conhecimento de sabedoria na área da medicina. Ele se tornou então o pai da medicina, principalmente aqui para o Ocidente. No entanto, uma das suas teorias, que algumas pessoas dizem que não foi bem dele, sim do genro dele, que também estudava na sua escola, mas ficou conhecido como os 4 fluxos do temperamento humano de Hipócrates. Esses 4 fluxos, hoje na medicina integrativa, são muito importantes para você ter esse conhecimento e poder trabalhar dentro da sua personalidade para causar uma saúde e o bem-estar para a sua vida. Esse estudo ele começou com Hipócrates. Aristóteles também estudou parte desse trabalho e depois foi Galeno, um médico e filósofo italiano que aprofundou todos esses estudos já depois de Cristo, lá para os anos 100 depois de Cristo. Durante a Idade Média essa teoria foi muito conhecida, muito trabalhada, mas com o Renascimento, já lá no século XVI, essa teoria ficou meio que esquecida, A ciência caminhou muito mais para a parte de diagnóstico do que essa medicina integrativa, Os próprios psicoterapeutas, Freud, por exemplo, não deu muito atenção a essa questão dos fluxos do temperamento humano. No entanto, lá para o ano 2000, as organizações internacionais da saúde começaram a reorganizar todos os tratados de medicina e a medicina integrativa voltou a ser um tema a ser trabalhado. Esses 4 fluxos basicamente são o fluxo sanguíneo, que advém do coração, o fluxo fleumático, fleuma,
que advém dos aparelhos respiratórios, o fluxo da bilis negra, que advém do baço, o fluxo da bilis amarelada, que advém do fígado. Para Hipócrates, quando esses 4 fluxos estão equilibrados dentro do corpo, você tem saúde e bem-estar. Esses fluxos, eles compõem um tratado de medicina integrativa muito importante e que eu gostaria de refletir com vocês para que a gente possa, dentro do conhecimento que nós estamos tratando essa semana, dentro da física da consciência, trabalhar a questão da saúde também nesses aspectos, como dizia Hipócrates, que o poder do humor é fundamental para você ter uma saúde boa. Bom, o primeiro fluxo sanguíneo, que é o sanguíneo, o primeiro fluxo, que é o sanguíneo, ele nasce no coração. E aí agora vamos analisar dos aspectos do meio ambiente, da parte física. Nós temos no meio ambiente 4 estações: a primavera, o verão, o outono e o inverno. Esses 4 períodos das estações do ano são meio que correspondentes também à temperatura desses fluxos. Por exemplo, o fluxo sanguíneo, ele representa o elemento água, o elemento ar do nosso sistema da natureza. O elemento ar, ele tem uma temperatura equivalente à primavera, ou seja, uma temperatura quente e úmida. Então esta é a característica do fluxo sanguíneo dentro do corpo. Já o fluxo fleumático, ele equivaleria ao outono, que já é o elemento água. O fluxo fleumático, ele é úmido e, no entanto, ele é frio, que é diferente do sanguíneo. Já a bilis negra é equivalente ao inverno, e é o elemento terra. Então, o fluxo da bilis negra dentro do corpo, ele é um fluxo seco e frio, seco e frio, que é a característica do inverno. E o fluxo da bilis amarelada, que é do fígado, ele já é equivalente ao verão, ao nosso verão, que é um fluxo quente e, no entanto, seco. Perceba como que esse estudo é muito importante, porque você começa a ver as determinadas doenças que aparecem em determinadas épocas do ano, exatamente porque o humor do humano, ele varia conforme esses ciclos, e isso é muito importante para você conhecer o seu próprio corpo e saber como utilizar o humor a seu favor para evitar determinadas doenças em determinadas épocas do ano. Bom, vamos sair agora da questão do mundo físico, do meio ambiente. Percebo que as mulheres, elas têm esse ciclo muito mais curto, porque dentro de um mês elas têm praticamente esses 4 ciclos dentro do conhecimento das luas, da lua cheia, lua nova, lua crescente e a lua minguante, Então a mulher, dentro do ciclo lunar dela, acaba tendo esses 4 ciclos, Bom, agora vamos analisar do aspecto emocional. Esses fluxos, eles são importantíssimos para a nossa análise das emoções. Por quê? As pessoas que têm predominância no fluxo sanguíneo apresentam determinadas emoções e que, quando estão equilibradas, fazem com que essas pessoas sejam expansivas, alegres, aquelas pessoas comunicativas, aquelas pessoas que estão de bem com a vida. Mas quando o fluxo sanguíneo está desequilibrado, ou seja, tem muito fluxo sanguíneo ou pouco, essas pessoas podem começar a apresentar distúrbios psíquicos, como hiperatividade, aqueles transtornos de atenção, ou até mesmo problemas de psicossomáticos, de ansiedade, de hipertensão, doenças como pressão alta, doenças cardíacas, colesterol. Então,
é muito importante você estar atento ao humor na questão do fluxo sanguíneo. Já o fluxo fleumático, na parte emocional, equivale-se que aquela pessoa é pacífica, é uma pessoa que, apesar dos problemas que tem ao seu redor, ela é resiliente, ela tem, né, um pouco de serenidade diante das situações. E esses são os aspectos positivos quando o fluxo ou fleumático está equilibrado. Mas quando ele está desequilibrado, ele pode causar alguns transtornos muito problemáticos. Geralmente essas pessoas, elas recebem os problemas e ao invés de libertar-se desses problemas, elas vão acumulando dentro do corpo, criando uma espécie de corpo de dor e sofrimento dentro. E uma hora vai acumulando como uma represa, e isso estoura, causando vários tipos de doenças. No aspecto psíquico, a pessoa muitas vezes se torna insensível. Sabe aquela pessoa morna que não está nem aí com o que está acontecendo no mundo? Ou então, doenças psíquicas, principalmente relacionadas à respiração. Bronquite, asma, problemas do aparelho respiratório e assim por diante. Na parte emocional da bilis negra, que é produzida pelo baço, vem exatamente aqueles seres que são os seres melancólicos. O aspecto positivo do ser melancólico é que ele é um ser introspectivo. Então, quando ele está com a sua bilis negra equilibrada dentro do corpo, é aquela pessoa reflexiva que procura encontrar soluções para diante dos problemas e não cair no desespero. Mas o desequilíbrio dessa bilis negra tem um problema muito sério, porque a melancolia leva à depressão, à angústia, ao medo e pode causar doenças crônicas, como por exemplo a diabetes, a pancreatite, problemas de úlcera no estômago e assim por diante. Finalmente, a bilis amarelada, ou seja, na parte emocional, ela corresponde ao ser colérico. Quando ela está equilibrada, ela tem uma função emocional, psíquica, muito importante. São aquelas pessoas que tomam decisão, que fazem o planejamento, que são coordenadores de projetos, são líderes. No entanto, quando ela está desequilibrada, ela pode causar a cólera, a ira, a violência e a questão de ser ditador, além de causar problemas de doenças, de tratamentos, ela começa a consumir muito álcool, começa a usar drogas ilícitas ou lícitas, e isso tudo causa muitos problemas sérios na vida da pessoa. Portanto, está percebendo que a análise do temperamento do humano é fundamental nesses aspectos emocionais. Agora nós vamos partir para o terceiro item, que é a sua produção mental. Uma das principais características da produção mental são exatamente a produção do seu pensamento, da sua imaginação. E também é a mente a principal alimentadora da questão dos seus vícios ou virtudes. Nós conhecemos muito no cristianismo, os famosos 7 pecados capitais. Para quem não sabe, o número 1 é a luxúria, o 2 é a gula, o 3 é agora esqueci, o 3 é aquela pessoa que é avarenta, o 4 é exatamente a preguiça, o 5º, a ira, o 6º, a inveja e o 7º, a soberba. Geralmente, quando a gente tem um número assim, 7, o número 4, que é o do meio, e o último, geralmente são vícios capitais que estão presentes em todos os fluxos, em todas as partes emocionais, em todas as produções mentais. Portanto, todos os seres têm um pouco de preguiça e um pouco de soberba, e isso precisa ser trabalhado. No entanto, os outros vícios capitais estão muito relacionados a esses 4 fluxos. Por exemplo, a luxúria e a gula
são praticamente dois vícios que são meio que integrados, porque estão muito relacionados à sua vivência na vida do mundo, né? É o mundo, aquelas pessoas que têm o fluxo sanguíneo desequilibrado, geralmente tendem a esses dois vícios, ao vício da luxúria e da gula. Por que isso? Como as pessoas que têm o fluxo sanguíneo acelerado dentro de você, da pessoa, ela é comunicativa, ela é uma pessoa que gosta de expansiva, e isto leva muito à sensualidade. E isto é um alimento muito grande para a luxúria. E quando ele tem a frustração, ou seja, ele não consegue equilibrar-se na questão da luxúria, ele acaba partindo para a gula, ele começa a comer muito e aí causa a obesidade, que é um dos principais problemas para o coração. E aí que você analisa que, da mesma maneira que você cria os vícios capitais, você tem remédios são princípios para que essa pessoa possa equilibrar esses vícios. E para essa questão do fluxo sanguíneo, 3 princípios são fundamentais para o equilíbrio da luxúria e da gula. O primeiro é a fidelidade, né? Falar em luxúria e fidelidade é uma coisa muito importante, principalmente nos relacionamentos atuais, onde a fidelidade está sendo muito questionada e se torna um problema de saúde emocional muito grande. A fidelidade, a amizade e a responsabilidade são 3 princípios que causam um remédio que produzem o equilíbrio para aquelas pessoas que têm o vício capital da luxúria e da gula, principalmente aquelas pessoas que têm o fluxo sanguíneo muito desequilibrado dentro do próprio corpo. Ou já os fleumáticos, né, são em geral o item 3, são avarentos. As pessoas fleumáticas são aquelas pessoas frias, né? São geralmente aquelas pessoas que sabem negociar com uma frieza e sabem ter lucros. E, no entanto, são pessoas que são apegadas, né? São avarentas, né? Elas não gostam de distribuir dinheiro. E esse é um problema da avareza, que também pode ser equilibrada com 3 princípios, além da responsabilidade que nós já falamos, a paciência, que é exatamente uma característica das pessoas fleumáticas, e a prudência. São elementos necessários, princípios necessários para que você tenha o equilíbrio do fluxo fleumático na questão da produção mental e dos vícios causados pela avareza. Já a ira, que é o 5º elemento, né? A ira está muito relacionada aos seres que têm o fluxo da bilis amarelada desequilibrada, né? Fogo, né? O fogo realmente causa ira, né? As pessoas do fogo querem fazer guerra, né? Aquela coisa mais explosiva, essas coisas todas. Para o equilíbrio dessas pessoas, né, que tem muito problema de ira na sua produção mental, esse vício capital, 3 princípios são fundamentais. A temperança, né, o equilíbrio, fazer o equilíbrio da harmonia e das decisões, o respeito e a humildade, que é uma característica que dá o remédio para exatamente quem tem esse problema relacionado ao fluxo da bilis amarelada, que são as pessoas coléricas. E, finalmente, os melancólicos têm um problema da inveja. Por quê? Os melancólicos são pessoas muito frustradas, né? São muito presas ao passado. Intrinsecamente, ou seja, dentro delas, elas têm uma inveja, porque elas olham para outras pessoas que são expansivas, que tomam coragem, que são pessoas pacíficas, e ela quer ser essas pessoas, mas ela não consegue por causa da melancolia. E isso gera a inveja. Uma inveja interna, e muitas vezes pode resultar a inveja externa, que aí ela começa a ter inveja. Fulano de tal tem um carro, tem uma casa boa, aquela roupa, beleza, e causa um vício capital, que é a inveja. Para equilibrar o produto mental,
da inveja, precisaríamos trabalhar 3 princípios também. O princípio da modéstia, da fortaleza e da temperança. Percebam que para tudo há remédios. E uma saúde integrada, ela precisa exatamente você conhecer o autoconhecimento de si ou o autoconhecimento daquela pessoa, do conhecimento daquela pessoa que você quer ajudar. O 4º item da medicina integrada é a cultura. E vamos fazer uma análise aqui muito importante. E isso é uma questão de saúde pública, certo? Geralmente, a cultura está muito relacionada a 2 itens fundamentais. A língua nativa, né, na onde você nasceu, né, a língua que você aprendeu, e o local, a nação, o país da onde você vem. Perceba que é o seguinte, lá no Oriente, né, na China, na Japão, Coreia, ali nas Filipinas, né, Tailândia, aquela região, a própria Austrália, aquela região, ela tem uma predominância de pessoas que contêm o fluxo sanguíneo. Por quê? Porque exatamente são pessoas que vivem em locais que são quentes, alguns lugares são quentes e também, mas são úmidos, né? E essas pessoas têm uma certa cultura na língua expansiva, né, comunicativa, que é próprio, né? Você vê o japonês sempre dando risada, o indiano, eles têm essa característica de ter o fluxo sanguíneo. Já as pessoas da Europa, principalmente os anglo-saxônicos, né, os britânicos, os poloneses, os alemães, né, aquela região do leste europeu, né, essas regiões, a Holanda, a Bélgica, né, essa região tem muitas pessoas com características fleumáticas, do fluxo fleumáticos. Não precisa ir muito longe, basta você analisar os britânicos. Os britânicos são aqueles frios, né, que não se envolvem muito. E perceba, né, que a avareza é exatamente o vício capital dos fleumáticos. E da onde que nasce o poder financista do mundo? Exatamente na City de Londres, né, onde nasce toda a questão do dinheiro, essas coisas todas. E esta característica também está muito presente nos Estados Unidos e no Canadá, que são colônias dessa cultura anglo-saxônica. Já agora nós vamos entrar na bilis amarelada, que é característica exatamente dos latinos, né? Portugal, Espanha, França, Itália, né? Aquele ser explosivo, os latinos da América Latina, o Brasil. E se você analisar, são exatamente aquelas pessoas que têm um pouco de violência, né? São muito explosivos, são meio irados, coléricos, são pessoas muito boas, né? Mas também corajosas, mas também têm esses vícios, né? Também os países da África, colonizados pelos latinos, também têm essa cultura, e isso também pode se relacionar ao tipo de doenças relacionadas a esses povos. Finalmente, a bilis, né, negra, né, a bilis que sai do baço, está muito relacionada ao pessoal do Polo Norte, que vive um forte inverno. O pessoal lá da Islândia, da Suécia, Noruega, Finlândia, Lituânia, Letônia, Rússia, né? Esses povos, eles vivem praticamente o inverno o ano inteiro. Então, eles têm essa questão da melancolia, e se você começar a analisar as músicas, os teatros, os livros desses povos, são todos eles melancólicos. Perceba como a cultura influencia muito nesses 4 humores dos humanos. E finalmente, o 5º item, que é a questão da espiritualidade. Vale a pena lembrar os 4 atributos da espiritualidade, que é o amor, a compaixão, o perdão e o respeito. As pessoas que têm o fluxo sanguíneo,
O equilíbrio está muito forte na questão do poder do amor. Basta ver que esse fluxo sai do coração. Quando a gente fala do amor, a gente lembra do coração. E esse é o principal atributo divino, o coração, né? O amor, né? O poder do amor. Já o atributo divino, o atributo espiritual dos fleumáticos, é exatamente a compaixão. Veja só, o fleumático, em geral, ele é avarento, meio que egoísta. Quando ele usa a compaixão, ele aprende o altruísmo, a caridade, o aspecto de dar para receber, e isto faz com que o equilíbrio dos fluxos dos fleumas melhore a vida dele. Já dos melancólicos, o principal atributo divino, né, o remédio espiritual, é o perdão. As pessoas que têm a melancolia precisam aprender a perdoar as pessoas e desta forma se auto-perdoar. E é o principal remédio para você corrigir os problemas psíquicos e físicos de saúde dos que têm a bilis negra, ou seja, os melancólicos. Finalmente, a bilis amarelada, que é a do fígado, é exatamente o respeito. Pessoas autoritárias, violentas, pessoas que têm ira, elas precisam respeitar. Cabe lembrar que o fogo é capaz de destruir uma floresta. Então, a questão do respeito do meio ambiente, tudo isso está ligado exatamente às pessoas do fluido bilis amarelada que vem do fígado. Percebam que tudo é integrado. O uno é igual ao todo. Quando a gente trabalha a física da consciência, eu costumo usar a pirâmide. E a pirâmide tem 4 faces. 4 faces, onde a face norte corresponde ao elemento terra, que são os melancólicos. A face oriental, que tem o elemento ar, que é exatamente o dos fluxos sanguíneos. O poder mental, que é a face oriental, que é exatamente as pessoas que têm o fleuma como principal. E a face meridional, os coléricos, que é o poder espiritual, que exatamente para compensar a cólera, você tem o plano espiritual. Ou seja, as 4 faces da pirâmide buscam, quando você integra esses 4 pontos, você consegue, além da saúde, que é primordial para você ter o bem-estar, você tem a prosperidade, laços afetivos ajustados, o poder mental, a inteligência natural equilibrada e o poder espiritual que te leva para a transcendência, que é a principal busca do ser humano, a felicidade como propósito. Todo esse conhecimento é fantástico, é um produto fundamental para você se autoconhecer. E aí que nós estamos aqui na Metacosmo trabalhando para que você adquira esse conhecimento, para que você desperte e expanda a sua consciência. No nosso grupo de estudos, nós estamos ressuscitando os nossos personagens, né? O I e o Pi, que era tão usado lá na Playwork. Agora nós iremos voltar a publicar textos com o I, histórias do I e do Pi, trabalhando hoje exatamente a questão do poder do humor. Se você gostou desse nosso trabalho, compartilhe, e eu quero que vocês, através desses conhecimentos, sejam magníficos, sejam eternos, sejam o amor, e assim é.